Irmãos, nos próximos... Hoje, mais 9 domingos que eu estarei pregando aqui. Como vocês sabem, eu prego um domingo sim, um domingo não, né? Então, nos próximos 9 domingos que eu irei pregar, eu estarei fazendo uma série de pregações. Primeiro nós vamos fazer os 5 solas, e depois nós vamos fazer as 5 doutrinas da graça, ou a tulipe, né? Ou os 5 pontos do calvinismo. Então nós vamos fazer os 5 solas, que são 5 pilares da reforma protestante, e depois as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. Hoje nós vamos fazer então sola escritura, e o texto base, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quantas vezes você ouviu isso? Ou você que é pai, mãe, já falou isso? Tome cuidado, cuide-se. Centenas, né? A gente já ouviu isso quando éramos... e às vezes até hoje, né? Quando a gente vai sair sozinha, a mulher fala assim, olha, tome cuidado, tá. E assim nós fazemos. E todas as vezes. Às vezes a gente ouve assim, pai, quantas vezes você já falou isso, pai? Ou então isso aqui, quantas vezes eu... E a gente fala assim, bem articulado, né? Quantas vezes eu já te falei que... E a gente fala de novo. Um dos grandes perigos da igreja é isso todo mundo já sabe. Ou, falando disso novamente, é o grande perigo. A gente achar que quem já ouviu, aprendeu, e que todo mundo que está no auditório, ou ouvindo, assistindo pela internet, já ouviu falar naquilo e guardou aquilo lá. Deuteronômio 11, 18 a 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Irmãos, o que ele está falando aqui? Fale disso todo o tempo. Fale disso todo o tempo. Seja repetitivo. É isso que você precisa fazer. Juízes 2, 8 a 10. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O que aconteceu? Em algum momento, eles pararam de falar a respeito das coisas do Senhor. Isso aí todo mundo já sabe. Não vamos falar mais nesse assunto? Vamos virar a página. E toda aquela geração foi subjugada pelos seus inimigos, porque eles não conheciam o Senhor.
eles não aprenderam com seus pais. Joel 1:3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Irmãos, tradição vem disso. Uma geração entregando a outra geração. E a igreja chegou nesse estado que está hoje, não somente no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, por esta falta de tradição, por essa falta de entrega. 1 Coríntios 11:25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Lembrando aquilo que Cristo fez. Então, Cristo, ele estabeleceu esse memorial da ceia do Senhor, para que a gente, o quê? Lembrasse da morte e da ressurreição dele. Porque nós somos pessoas que esquecem. Filipenses 3:1, Paulo fala assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. E aqui ele não está nem falando, ele está escrevendo. E ele fala assim, que ele não fica desgostoso disso, que ele gosta de escrever isso. E é segurança para aqueles irmãos, para aquela igreja, que ele escreva sempre as mesmas coisas. Atos 20, 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos, os pastores aqui da igreja, nós não estamos aqui para manipular vocês. Nós não estamos aqui para tirar algumas coisas de vocês. Nós não estamos aqui para coagir vocês a fazerem nada. Nós não queremos coagir vocês a serem frequentes no culto. Nós não queremos coagir vocês a desenvolverem algum ministério na igreja. E nós não queremos coagir vocês a tirarem dinheiro do bolso. Nós não queremos fazer isso. A nossa intenção aqui é expor a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, a partir da palavra de Deus, coaja o coração de vocês. Que vocês sejam coagidos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. A manipulação, irmãos, é a coisa mais fácil que tem. As pessoas serem manipuladas pelas luzes, pelas músicas, por aquilo que elas veem. Irmãos, se colocar uma música de fundo aqui, enquanto eu estou falando, aquilo que vocês vão sentir é completamente diferente do que vocês estão sentindo. Mas só que com a música, vocês serão manipulados. Então, tem muita coisa aqui na igreja que a gente não faz, não é porque a gente não sabe. É porque nós não queremos fazer. Nós não queremos que vocês sejam manipulados pelos sentimentos. Nós queremos que vocês sejam transformados pela palavra de Deus. Então, nós temos todos os defeitos do mundo. Mas a palavra de Deus é perfeita. Nós somos vasos frágeis, vasos defeituosos, mas a palavra de Deus não é. Então é por isso que tem coisa que a gente repete. Essa série, eu fiz ela em 2019 durante a pandemia. Então se você entrar lá no playlist lá da igreja, você vai ver lá uma série de 12 aulas a respeito das doutrinas da graça. É 12 porque lá tem a história da igreja e tem a história dos batistas também. Agora não, agora nós vamos fazer somente 5 pregações dos 5 solas e 5 pregações a respeito das doutrinas da graça. Mas
nós desejamos é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Mude o seu coração. O que significa sola Escritura? Sola Escritura vem do latim, que significa somente a Escritura. É um princípio fundamental da Reforma Protestante que afirma que a Bíblia é a única fonte infalível e suprema de autoridade para a fé e a prática cristã, superior à tradição, ao magistério da igreja ou à experiência pessoal. Para nós, tudo que é necessário para a salvação e a vida cristã está contido nas Escrituras, que são a regra perfeita e única da verdade de Deus, não devendo ser acrescentado ou diminuído por outras fontes. Para nós falarmos sobre o sola Escritura, ou 5 solas, nós devemos lembrar da figura de Martin Luther, que viveu de 1483 a 1546. Foi um sacerdote agostiniano e professor de teologia alemão, figura central da Reforma Protestante. Não é o único, mas é a figura central. Veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Deus não se vende. Deus não é manipulado. Confrontou o vendedor de indulgências, Johann Tetzel, com as suas 95 teses em 1517, 31 de outubro de 1517, que é a data marcante da Reforma Protestante. Aí você tem um facsímile das 95 teses, que Lutero pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Muitas pessoas pensam que as 95 teses falam a respeito dos 5 solas. Não, irmãos, não. As 95 teses eram teses para discussão, para debates, e elas falavam principalmente contra a venda de indulgências, que a igreja romana, a igreja medieval, estava vendendo a salvação em troca de dinheiro. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje é mera coincidência. E outra coisa, a Reforma Protestante, ela foi gerada em cima dos debates, e hoje as pessoas não querem mais debater. Não vamos discutir isso daí. A Igreja de Roma degradou as Escrituras Sagradas por contaminar a pureza do cânon com seus crescimos apócrifos, por suplementar os relatos inspirados com enorme quantidade de tradições espúrias, por admitir que somente a interpretação que está de acordo com a anuência unânime dos pais e da Santa Amada Igreja, e particularmente por diminuir o papel da pregação, enquanto seus sacerdotes se ocupam com histórias miraculosas a respeito de Maria, dos santos, das imagens, e exaltavam a importância da missa, com suas cerimônias e rituais múltiplos e elaborados. Assim, a pregação foi deteriorada e quase desapareceu. Os reformadores protestaram fortemente contra isso e contenderam com todo vigor para resgatar a santa palavra de Deus. Malcolm Watts. Os reformadores protestaram fortemente. Hoje de manhã, uma pessoa estava conversando comigo lá, e ele estava reclamando das críticas, Eu falei assim, mas é por isso que nós somos protestantes, nós não somos concordantes, E a Reforma Protestante foi isso, das pessoas, elas não se conformarem com aquilo que elas estavam ouvindo, se aquilo que elas estavam ouvindo não estava de acordo com a palavra de Deus. E assim devemos permanecer até que Cristo volte, seja quem seja que esteja falando. A relação entre a tradição e a Escritura na Igreja Católica Romana. Basicamente, Concílio do Vaticano II, 1961. A Sagrada Tradição, lá no artigo 9, a Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente
unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito de verdade, a conservem, a exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta, assim, que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. É por isso que depois eles começam a introduzir a missa, as velas, cultos a Maria, cultos aos santos, os livros apócrifos e tantas outras coisas. Você chega para alguém que conhece um pouquinho da história, da doutrina católica romana, e você fala assim, mas a Bíblia não fala que Maria foi assunta ao céu sem morrer. Ele vai falar assim para você, mas a tradição fala. Por quê? Porque para ele, a tradição está em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Mas quando uma contraria a outra, o que prevalece é a tradição e não a Sagrada Escritura. Então, a Igreja medieval e a Igreja Católica Romana até o dia de hoje, eles têm a Escritura e a tradição, a fé e as obras, a graça e os méritos, Cristo, Maria e a intercessão dos santos, e a glória para Deus, aos santos e a hierarquia da igreja. Vieram os reformadores e falaram, não, nós protestamos contra isso. É somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Então daí você tem essas duas comparações, né? A Escritura e a tradição, somente a Escritura. Fé e as obras, somente a fé. A graça e os méritos, somente a graça. Cristo, Maria, a intercessão dos santos, somente Cristo. Deus, os santos e a hierarquia da igreja, glória somente a Deus. O primeiro desses lemas, o sola Escritura, aborda a questão fundamental da autoridade. Ou seja, se alguém chegar assim, por que você crê que nós somos salvos somente por causa da graça? Porque a Escritura assim revela. Por que você diz que nós somos salvos unicamente pela fé? Porque a Escritura assim revela. Por que você diz que somente Cristo salva? Porque a Escritura assim revela. Por que a glória deve ser dada somente a Deus? Porque a Escritura sim revela. É a base. Nós não vamos dizer eu acho, eu penso, eu aprendi desse jeito. Não, a Escritura diz isso, a Escritura diz isso, a Escritura diz isso. As três intermediárias tratam das questões básicas da salvação. Então nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, por sua graça, somente pela fé, que é o meio pelo qual Ele nos salva, e nós somos salvos unicamente por Cristo. Então é por isso que quando nós vamos confessar a respeito da nossa salvação, nós não confessamos nem a graça e nem a fé, nós confessamos a Cristo. E o último se refere à adoração. Porque nós somos salvos somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo, é que nós adoramos, nós glorificamos, adoramos somente a Deus. Vamos ao texto. Toda Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele começa dizendo aqui, toda a Escritura. Toda Escritura. Então, não somente a Escritura, mas também toda a Escritura.
Nós não pegamos apenas uma parte da Escritura e baseamos a nossa fé naquela parte da Escritura, mas toda a Escritura, toda a Escritura. E nós vemos, quantas pessoas que falam, que determinadas porções da Bíblia nem deveriam estar lá. E às vezes, a gente faz isso até na nossa prática, sem a gente racionalizar, mas a gente deixa determinadas coisas para trás, Nós não seguimos esse princípio de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é a palavra de Deus. E nós devemos obedecer toda a palavra de Deus. Atos 3, 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele a Cristo, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Então, todas as coisas que nos são reveladas, que estão a nosso dispor, foram entregues ao Senhor, aos seus santos profetas, desde a antiguidade. É por isso que toda a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a educação na justiça de Deus, nas coisas espirituais, é através da palavra de Deus. Útil para o ensino, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. É por isso, irmãos, que a educação dos nossos filhos, a repreensão das pessoas na igreja, a disciplina na igreja, o aconselhamento, ele é feito, essas coisas são feitas a partir da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz assim. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aconselhando contra nós. Por quê? Porque nós aconselhamos a partir da palavra de Deus e nós somos falhos. Olha, eu estou com um problema assim, assim, assim no meu casamento, o que eu faço? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor fala. Isso é o que o Senhor fala. Ah, mas a Ana Maria Braga está falando outra coisa. A Xuxa está falando outra coisa. A cultura está falando outra coisa. Assim diz o Senhor. É assim que nós aconselhamos. É assim que nós repreendemos, é assim que nós disciplinamos. É difícil? Claro que é. Às vezes parece até impossível, mas isso já é uma outra questão. Aí já nós vivemos na dependência do Espírito Santo, é o Espírito Santo que realiza essas coisas. Com a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, para que nós sejamos frutíferos, para que nós tenhamos boas obras, porque as boas obras, irmãos, vai revelar a nossa fé, vai revelar o nosso resgate, vai revelar o senhorio de Cristo em nossas vidas. As Escrituras nos moldam à imagem de Cristo. É pelas Escrituras que nós somos moldados à imagem de Cristo. De novo, o que diz a Escritura? O que a palavra de Deus diz? As Escrituras, elas são suficientes. Nós não precisamos de Jean Piaget para essas coisas. Nós não precisamos de Paulo Freire para essas coisas. As Escrituras são suficientes. E é triste, irmãos, que se nós ficarmos todos quietos, desligar o ar-condicionado, fechar a porta lá e ficarmos todos em silêncio, nós vamos ver Karl Marx dentro da igreja.
Nós vamos ver Jean Piaget dentro da igreja. Nós vamos ver Paulo Freire dentro da igreja. E tantos outros. Os atributos das Sagradas Escrituras. Autoridade. Todas as coisas devem ser testadas pela Escritura somente. É a régua, é o cânon, é o padrão, só a Escritura. Ela precisa reger a vida do cristão e da igreja, porque ela é a palavra e a voz de Deus, verbum Dei. Sua autoridade é absoluta e não derivada, ela é a fonte, nós já falamos isso, ela é a fonte de todas as coisas. Portanto, todos devem subordinar-se a ela, todos. A esposa, o marido, os filhos, os pais, todos da igreja, os membros, a liderança, todos aqueles que servem, todos devem subordinar-se a ela. Infabilidade. As Escrituras não falham. Cada palavra e cada sentença é o sopro do Deus vivo. O problema, irmãos, é que nós temos um olhar muito curto e muito breve. Então, nós vamos nas Escrituras, tem as promessas, tem as profecias, e a gente fala assim, olha, isso daqui não vai acontecer. A profecia da vinda de Cristo, ela demorou 2000 anos para acontecer. O resgate do povo no Egito demorou 400 anos para acontecer. O povo foi para a Babilônia, eles demoraram 70 anos para voltar. Muitos não voltaram. Daqueles que foram, poucos voltaram. Jeremias 1,12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, Deus está falando assim, eu cuido, eu velo pela minha palavra, sobre a minha palavra para cumprir. Inerrância. As Escrituras não contêm erros. Embora tenha sido escrita por pessoas diferentes, em épocas diferentes, em línguas diferentes, porque é Deus quem é o seu autor. É Deus, através do Espírito Santo, que inspirou os santos profetas. Então, embora ela tenha sido escrita em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em locais diferentes, em línguas diferentes, o autor é um só. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavras de Cristo, na sua oração sacerdotal. Autointerpretação e autoconfirmação. Há uma harmonia entre a Escritura e o Espírito Santo, que é o verdadeiro expositor dela, que capacita a igreja a reconhecer que a Escritura interpreta a Escritura. A Escritura também é confirmada por ela mesma, através do Espírito Santo, que testemunha aos corações dos cristãos que ela é de fato a palavra de Deus. Não é quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que vem aquela certeza no nosso coração, é isso é verdade. Irmãos, Spurgeon falou isso no final do século XVIII, parece que ele está falando nos nossos dias. A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. As pessoas engolem. Elas são como eu falei para vocês no início, elas são manipuladas. Elas são manipuladas pelo ambiente. Elas são manipuladas pelas luzes ou falta de luzes. Elas são manipuladas pelas cores. Por isso que hoje, você entra em muitas igrejas, a parede é preta. O ambiente tem pouca luz. Há muita música. Há muitas palavras manipuladas. Para quê? Para que as pessoas não pensem. Você fala assim, como que aquela pessoa, ela teve coragem de dar a casa dela? Como que ela teve coragem de pedir dinheiro emprestado no cartão de crédito para participar daquela campanha?
porque ela foi manipulada. A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Conrad Maiboe diz assim: pregação evangelística, um ofício perdido. Estou preocupado. Estou bastante preocupado com a ausência de pregação evangelística em nossos dias. Em muitos púlpitos, o que se chama de pregação evangelística é basicamente um apelo aos não crentes. Um apelo acrescentado ao final da maioria dos sermões. Onde estão os sermões que do início ao fim argumentam, explicam, provam, com base nas Escrituras, que Jesus é o Cristo? Onde estão os sermões preparados especificamente para expulsar de cada esconderijo e fenda iníqua os pecadores, até que se prostrem diante da cruz de Cristo? Onde estão os sermões que lutarão contra consciências entenebrecidas, até que estas vejam sua necessidade de reconciliação com Deus por intermédio de Jesus Cristo? Não tenho dúvida de que a ligação das igrejas com o arminianismo e as poderosas táticas de pressão recentemente usadas para trazer as pessoas à frente constituem uma das razões por que a pregação evangelística tem desaparecido. Qualquer interessado em ter um ministério que honra a Deus desejará se manter tão distante quanto possível dessas táticas. Irmãos, é quase uma loucura falar uma coisa dessa hoje. Essas táticas, elas foram, grande parte delas, foram criadas por Charles Finney, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Essa tática, né, de trazer pessoas à frente para que elas fizessem uma decisão, uma oração, e ali elas eram declaradas como salvas, como se o nome delas no livro da vida tivesse sido escrito naquele momento. E isso foi popularizado no Brasil em meados do século XX, principalmente por pregadores norte-americanos que vinham ao Brasil para fazerem as suas cruzadas. E o grande nome dessa popularização é Billy Graham. Lotava estádios e tinha a tática dele lá de trazer pessoas à frente. Por quê? Porque ele precisava de dinheiro para fazer aquelas grandes concentrações, e para ele arrecadar dinheiro, ele precisava dar relatório. Foi lá no Brasil e qual é o resultado disso? Ah, não, teve lá 10.000 conversões. E quais são as 10.000 conversões? 10.000 pessoas que vieram lá à frente, repetiram uma oração e preencheram uma fichinha. E isso, depois que ele e outros pregadores internacionais vieram para o Brasil, se popularizaram de uma tal maneira que virou quase que uma obrigação nos cultos dito evangelísticos se repetir aquele apelo. Ao passo de que as pessoas, em sua grande maioria hoje, evangélicas, elas estranham quando elas ouvem uma pregação e não tem apelo no final. A primeira coisa que é bom lembrar, irmãos, é que não existe culto evangelístico. Todo culto é evangelístico. Todo culto precisa falar a respeito de Cristo. E quando você fala essas coisas, as pessoas só faltam te matar. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra de Deus com toda avidez. De quem que eles receberam a palavra com toda altivez? Dos apóstolos. Ou
dos comissionados pelos apóstolos. Pois receberam a palavra de Deus com toda avidez, com toda vontade, com toda alegria. Apesar disso, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, embora eles estivessem recebendo dos profetas, ou daqueles que estavam ligados aos profetas, dos discípulos dos profetas, eles não engoliam tudo aquilo que eles ouviam. Eles iam examinar nas Escrituras. Examinar não é ler. Examinar é ir além da leitura. Por quê, irmãos? Porque é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Eu posso chegar aqui e fazer um sermão a respeito da participação humana na salvação, e você falar, é isso daí. Por quê? Porque eu pensei um texto aqui, outro texto lá, manipulei outros textos, falei outros textos fora de contexto, e contei uma mentira, falando só a verdade. Então, examinar é com a lupa. Podemos confiar que os textos que chegaram em nossas mãos guardam fidelidade com aquilo que Deus transmitiu aos escritores originais? Então nós podemos dizer que parte das escrituras que foram escritas 2000 anos atrás é do jeito que elas chegaram aqui, elas não sofreram modificação? Para isso Deus utilizou 4 processos, para que as escrituras chegassem até nossos dias: a inspiração, a seleção, a reprodução e a tradução. A Bíblia possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento, escritos em hebraico e uma pequena porção em aramaico, e 27 no Novo Testamento, e escritos em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. A inspiração foi o processo pelo qual Deus se manifestou a homens escolhidos para que escrevessem exatamente aquilo que ele queria. É por isso, irmãos, que possivelmente o profeta, ele nem tinha noção daquilo que ele estava escrevendo. Muitas vezes ele estava escrevendo uma coisa que ele pensava que era para aqueles dias, mas ele estava escrevendo para nós. No início, eram escritos em uma tábua de barro seco, depois em papiros, rolos e depois em livros. A Bíblia foi escrita durante um período de mais de 1500 anos. Então, entre os livros mais antigos, Jó, o Pentateuco, e o mais recente, o Apocalipse, o livro do Apocalipse de João, né? Por aproximadamente 40 autores, que são chamados de profetas. Por que aproximadamente 40 autores? Porque, irmãos, tem alguns livros que nós não sabemos quem são os autores deles. Tem alguns livros que falam a respeito da morte do próprio autor do livro. Então, nós sabemos que ali há uma inserção de alguma pessoa que continuou o livro depois que aquele profeta estava escrevendo o livro. E esses autores são chamados de profetas. Por que são chamados de profetas? Porque eles estão transmitindo a palavra de Deus. Lucas 1:68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. A seleção. Milhares de livros. Como é que você vai selecionar aqueles que devem fazer parte das Escrituras e aqueles que não devem? Por exemplo, nós sabemos que Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. 2 apenas estão no cânon. Quando você vai ver a segunda carta de Pedro, por exemplo, nós vamos ver que Paulo escreveu uma carta para aquela mesma comunidade. Onde está essa carta? Ela não está no cânon. Então, como é que foi feita essa seleção? Aquilo que entraria, aquilo que não entraria. Foi o processo inspirado por Deus, pelo qual foram escolhidos os livros
verdadeiramente inspirados por Deus. Então, além dessa inspiração, teve a preservação também. Então, por que Deus permitiu que alguns livros, algumas cartas se perdessem? Porque Ele não desejava que aquelas cartas, aqueles livros, fizessem parte do cânon das Escrituras. Esse processo foi chamado de canonização, tendo durado uns 150 anos e terminado por volta do ano 230 da nossa era. Então foi no 3º século depois de Cristo que o cânon estava completo. Os livros do Antigo Testamento já tinham sido definidos antes do nascimento de Jesus. Então, como é que foi feito o cânon do Antigo Testamento? Eram os livros que Cristo se referia a eles como escritura, que os judeus usavam como escritura nas sinagogas. Então, o cânon do Antigo Testamento foram feitos pelos judeus, e não há nenhuma crítica de Jesus a respeito daquela seleção. Pelo contrário, os livros do Novo Testamento foram escolhidos com critério de terem sido escritos por um dos apóstolos de Jesus ou sob a autoridade de um deles. Então, esse foi o critério para o cânon do Novo Testamento. Por exemplo, 2 Pedro 3,2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. 2 Pedro 3, 15 e 16, que eu já me referi a esse texto. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Está vendo aqui que Paulo já tinha escrito uma carta para aquela mesma comunidade? Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então aqui Pedro está reconhecendo que aquilo que Paulo escreveu estava em pé de igualdade com as demais escrituras. Por que a Bíblia Católica possui 73 livros? É um assunto que está em discussão aí nas redes sociais. A Igreja Católica tornou dogmática sua definição do cânone bíblico no Concílio de Trento de 1546. Então, eu falei para vocês que o cânon foi estabelecido o quê? No 3º século. E agora, em 1546, o Concílio da Contra-Reforma, o Concílio de Trento, eles estabeleceram esse cânone que eles usam hoje, incluindo os livros apócrifos, ou também chamado deuterocanônicos. Quais são esses livros apócrifos? Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, e adições em Esther e Daniel. Esses livros, eles contêm coisas boas? Sim. Eles contêm histórias reais? Sim. Eles têm alguma utilidade? Sim. Mas eles não foram incluídos no cânon, ou no cânone, porque algumas distorções, por exemplo, assim, quando eles vão falar a respeito de orar para os mortos, eles vão pegar alguma passagem dos livros canônicos, não canônicos, livros apócrifos. Quando eles vão falar a respeito, por exemplo, do purgatório, eles vão pegar alguma coisa nesses livros, ok? E esses livros, eles não faziam parte da literatura hebraica na época de Cristo. Eles não eram reconhecidos como escrituras inspiradas por Deus. A reprodução. A reprodução é o processo de se refazer a cópia da Bíblia na mesma língua. Antigo Testamento em hebraico e aramaico e Novo Testamento em grego. Antes da invenção da imprensa, por volta de 1455, Gutenberg,
A forma de se reproduzir um livro era através de cópias manuais. Então, tinha aqueles sacerdotes, aqueles padres, vamos dizer assim, que eles se dedicavam apenas em copiar as escrituras. Nos mosteiros, os monges e sacerdotes dedicavam muito tempo para copiar os livros da Bíblia. E a tradução? Tradução é o processo de passar o texto bíblico de uma língua para a outra língua. Então, por exemplo, assim, Lutero, ele pegou o texto grego e passou para o alemão. Nos dias de Jesus, o grego era a língua dominante. Por isso, os judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego. Essa tradução foi chamada de Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque tem esse nome? Porque foram feitas por 70 pessoas. Após 400 anos, a língua dominante não era mais o grego, mas sim o latim. Jerônimo traduziu toda a Bíblia para o latim, que foi chamada da versão Vulgata. Vulgata é vulgar, popular, do povo, língua do povo. E era a versão adotada pela igreja na época. No final do século XIV, o teólogo inglês de nome John Wycliffe traduziu a Bíblia do latim para o inglês, apesar de toda a oposição da igreja. Ele é considerado um dos pré-reformadores. No início do século XVI, William Tyndale, mesmo contra a vontade da igreja e da monarquia inglesa, faz a tradução da Bíblia direto das línguas originais para o inglês. Tyndale foi o primeiro a se beneficiar da imprensa para a reprodução da Bíblia, inundando a Inglaterra com as suas Bíblias. Tyndale, ele foi queimado por causa disso, queimado vivo. O ódio por essas pessoas era tão grande que eles exumaram o corpo de Wycliffe e queimaram o Wycliffe morto. William Tyndale foi queimado vivo e Wycliffe foi queimado morto na praça. Uma das últimas orações de Tyndale, antes dele morrer queimado, foi assim: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. A tradução para o português foi feita na segunda metade do século XVII, pelo português João Ferreira de Almeida, com a finalização de Jacobus Op den Acker, pois veio a falecer quando já havia traduzido todo o Novo Testamento e estava finalizando o livro de Ezequiel. Irmãos, olha, Aristóteles escreveu seus livros por volta de 343 a.C. A cópia mais antiga é datada de 1100 depois de Cristo. Olha, a cópia preservada, ela tem uma diferença de 1500 anos de quando ela foi escrita para a cópia mais recente. E existem apenas 5 desses originais lá de 1100. E ninguém contesta os escritos de Aristóteles. Porque Aristóteles falou isso, Aristóteles falou aquilo. E as pessoas recebem isso com a maior naturalidade. Ficam repetindo aí em universidades, em pós-graduação, em doutorado. Aristóteles falou, sendo que existe um vácuo aí de 1500 anos. N pessoas que ficaram copiando aquilo que Aristóteles falou. Sabe como era feita a Bíblia? A cópia da Bíblia? A pessoa, depois de ela copiar uma página da Bíblia, ela contava quantas letras tinha para saber se aquela cópia estava como original. Se tivesse faltando uma letra, sabe o que eles faziam? Rasgavam aquela cópia. E você vai dizer que eles tomaram esse mesmo cuidado com os escritos de Aristóteles? Claro que não. Existem mais de 14 mil manuscritos existentes do Antigo Testamento e mais de 20 mil do Novo Testamento. O falecido Vaudier Balcham, ele disse que se nós pegássemos somente a citação dos pais da igreja a respeito dos textos do Novo Testamento, nós teríamos uma cópia do Novo Testamento. Só de pessoas que citaram o Novo Testamento, os pais da igreja. Olha,
de Aristóteles, tem 5 originais. Da Bíblia, 14.000 manuscritos existentes do Antigo Testamento e 20.000 do Novo Testamento. Não dá nem para comparar. É pior do que o 7-1. Manuscritos do Mar Morto. Antes, se você quiser ver o vídeo, entra lá no YouTube e você coloca assim, Manuscritos do Mar Morto. Você vai ver lá a reportagem sobre isso. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, em 1947, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do 9º e do 10º século da era cristã. Aproximadamente a mesma data lá dos livros de Aristóteles. Ok? Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. A análise dos textos encontrados do 1º século a.C. mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes da sua canonização. Então, quando eles encontraram esses manuscritos do Mar Morto em 1947, tinha rolo ali que datava da época de Jesus, ou do século seguinte. E eles fizeram uma comparação do texto que nós temos hoje com aqueles textos antigos, e eles estavam em conformidade. Aí é uma figura das cavernas lá de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Isso aí é um facsímile de alguns manuscritos encontrados, e esse aí é do livro de Isaías. Irmãos, nós temos os inimigos do sola Escritura. E grande parte dos inimigos do sola Escritura estão dentro das igrejas. Nós temos de fora. Então, vamos começar com os de fora. Os inimigos do sola Escritura é o ateísmo, né? O ateísmo é o inimigo do sola Escritura. Isso aqui tudo é bobagem, isso aqui é invenção de homens, tá? Isso aí não existe. Os outros inimigos do sola Escritura é o liberalismo, né? Que surgiu lá no século XVIII na Alemanha e devastou a igreja da Europa, continua devastando a igreja americana, a igreja brasileira. Hoje, aquelas grandes igrejas ortodoxas, igrejas reformadas do século XVI, XVII, na Europa estão quase todas fechadas ou invadidas pelo liberalismo, com as suas bispas, os seus pastores gays, seus casamentos, e todas essas coisas. Então, quando você ouve alguém falando aí, mesmo no meio evangélico aí, de que Cristo não nasceu de uma virgem, ou que a ressurreição de Cristo não é literal, que Cristo ressuscitou apenas dentro do coração, que a volta de Cristo não vai existir, etc. Isso tudo é resultado do liberalismo, inimigos do sola Escritura. O pragmatismo é inimigo do sola Escritura. O que dá certo? Vamos fazer o que dá certo. O que dá certo? O que nós vamos fazer para atrair os jovens na igreja? O que dá certo? O que os jovens querem? Os jovens querem participar de uma reunião como se fosse uma balada, como se fosse um show. Vamos botar aqui uma prancha de surf aqui na frente. Pragmatismo. Inimigos do sola Escritura. São aquelas pessoas que lutam contra o princípio regulador do culto. Catolicismo. Por quê? Porque o sola Escritura, ele foi uma resposta à Igreja Romana, à Escritura e à tradição, né? Então, catolicismo, ele é inimigo do sola Escritura declaradamente. É lógico que você vai pegar e falar com os liberais e com os pragmáticos, eles não vão admitir que eles são inimigos do sola Escritura, embora eles sejam. Mas o catolicismo, sim. Temos o arminianismo, inimigo do sola Escritura. Por que o arminianismo é um inimigo do sola Escritura? Porque toda a soteriologia arminiana, ela é tirada do Concílio de Trento. Toda a soteriologia arminiana é uma soteriologia católica romana. Eles acreditam, a fé deles a respeito da salvação é a mesma fé católica romana. O livre-arbítrio, a graça preveniente,
a eleição condicional, a expiação universal, a graça irresistível, a perda da salvação, todas as doutrinas católicas romanas de Trento que são abraçadas pelo arminianismo. Então, o arminianismo é contra o sola escritura, embora eles não admitam. Mas eles precisam ouvir a verdade. Vocês são contra o sola escritura. O pastorado feminino. Irmãos, as pessoas não percebem o perigo que é isso. A cultura invadindo a igreja, o feminismo invadindo a igreja, indo contrário ao ensino das Escrituras. E até igrejas ortodoxas, igrejas que se dizem reformadas, hoje nós já vemos mulheres pregando, mulheres assumindo o púlpito da igreja. Quantas vezes, eu já disse para vocês aqui, que quando nós fomos visitar lá a igreja de Lutero, a igreja de Calvino, a igreja dos Valdenses, a igreja de Zwinglio, todas essas igrejas aí, com pastoras, apoiando o movimento gay. Uma tristeza, irmãos. Agora, vocês acham que isso acontece de uma hora para outra? Não. Isso, não. Olha, a mulher não vai ser ordenada, mas ela pode pregar. Ela pode pregar se ela está sendo supervisionada por um homem. Depois, ela já começa a pregar sem ser supervisionada por um homem. Depois, ela já é consagrada ao ministério. E daqui a pouco ela está mandando na igreja. Baseado no que texto? Que para Deus não há homem nem mulher. Daí, o outro passo é qual? Então, para Deus não tem homem nem mulher? Então, a pastora pode ser lésbica. O pastor pode ser gay. Não tem homem nem mulher para Cristo. Quando ele está falando lá, que não há diferença entre homem e mulher, relativo à salvação. Que quando Deus escolheu homens e escolheu mulheres, não há diferença. Não que não há diferença para o exercício dos ministérios. Irmãos, nós estamos falando aqui isso hoje, mas daqui 20 anos, pode ser que aqui nessa igreja aqui, esteja completamente diferente. Se vocês não passarem essa tradição para a próxima geração que vier. Não, isso aí todo mundo já sabe. Cultinho infantil. A igreja sendo doutrinada por Jean Piaget, por Paulo Freire, pela Ana Maria Braga, pela Xuxa, pela revista Caras, pelo Ministério da Educação. E as igrejas expulsando as crianças do culto. Como se o Espírito Santo não agisse de uma forma diferente quando os crentes estão unidos na congregação dos santos. Como se o Espírito Santo não fosse capaz de falar às crianças. Sendo que o Espírito Santo falou com Jeremias antes dele nascer, falou com João Batista antes dele nascer. E os irmãos são testemunhas aqui de que o Espírito Santo fala com as nossas crianças. Por que as crianças atrapalham o culto, irmãos? Alguém viu criança atrapalhar o culto aqui? Isso é absurdo! E as pessoas não enxergam isso. Jesus fala assim, vinde a mim as criancinhas. E as igrejas falam assim, agora as crianças vão sair lá para o cultinho dela. Elas vão ouvir o evangelho com uma linguagem especial. Aonde está isso nas Escrituras? Cultinho infantil é inimigo do sola escritura. Que bufem aqueles que concordam com o cultinho infantil. E o continuismo. As pessoas, elas acham que Deus continua agindo da mesma forma que Ele agiu com Cristo, com os apóstolos e com os profetas. Da mesma forma. Hoje nós temos a Escritura, o testemunho das Escrituras. Naquela passagem sobre o rico e Lázaro, o rico pede, pai Abraão, mande que Lázaro ressuscite e vai lá avisar minha família para que eles não venham para esse lugar de tormento.
Daí o pai Abraão fala assim, ainda que Lázaro ressuscite, eles não ouvirão, porque se eles não ouvem Moisés e os profetas, quer dizer, se eles não acreditam nas Escrituras, nem que os mortos ressuscitem, eles irão acreditar. Então, todas essas barbaridades que você vê nas igrejas aí, profecias, profetadas, essas candombleias, essas revelações, essas bagunças todas, é derivada desse continuismo. Falsos milagres. Onde estavam esses que acreditam em milagres na pandemia? Até debaixo do chuveiro eles estavam usando máscara. Quando que você viu um desses que dizem acreditar nos milagres, como na época de Jesus, que eles estavam lá nos hospitais, nas UTIs, e não somente na época da pandemia, mas hoje, tudo farsa, tudo um 7-1, inimigos do Sola Escritura. Deus tem o mesmo poder? Tem. Deus pode curar? Pode. Deus cura? Cura. Nós oramos para que Deus cure? Oramos. Mas não é da mesma forma em que Pedro estava passando, João estava passando, e somente porque as pessoas estavam debaixo da sombra dos apóstolos, elas já ficavam curadas. Onde está isso nos nossos meios? Então, esse continuismo que as pessoas pregam aí, isso aí é uma fraude para manipular as pessoas e tirar dinheiro das pessoas. Em que Deus vai agir no local e na hora que elas marcarem. E era assim que acontecia? Claro que não. Quais são as frases dos inimigos do Sola Escritura? A Bíblia foi escrita por homens. Ora, você queria que a Bíblia fosse escrita por elefantes? Os livros de Aristóteles foi escrita por quem? Por homens? Ilíada, Lusíadas, e todos os livros foram escritos por quem? Isso aí foi para aquela época. Essa gente, irmãos, isso a gente ouve na igreja, toda hora. Quando você fala contra o pastorado feminino, isso aqui foi para aquela época. A sua palavra é a verdade. A Bíblia precisa ser reescrita. Você ouviu isso daí, né? Ed René, um inimigo do Evangelho, com milhões de seguidores, igreja cheia, igreja rica, falando que a Bíblia precisa ser reescrita a Bíblia se contradiz. Não, a Bíblia se contradiz. Quer dizer, as pessoas não examinam e diz que a Bíblia se contradiz. A Bíblia diz isso, mas eu penso que... Quer dizer, ele substitui o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz isso, mas eu penso que... Mas isso dá certo. Pastor, olha, isso aqui não está de acordo com as Escrituras. Não, mas dá certo. Nós vamos derrubar isso aqui, em vez de caber 150 pessoas aqui, vai caber 1.500, vamos fazer isso. Não, pastor, mas isso não está de acordo com as Escrituras. Não, mas dá certo. É isso que você ouve. Tem até cursos sendo oferecidos aí por pastores daquilo que dá certo. Se você pastoreia uma igreja pequena, é porque você não está fazendo aquilo que dá certo. A Bíblia não traz muitas respostas. Não, a Bíblia não traz muita resposta. Com quem casou Caim? Reflexões, para encerrar. Nós cremos nas Escrituras pela fé. Não porque podemos provar seus escritos. Irmãos, é muito legal quando um arqueólogo descobre alguma coisa que prova a existência da Bíblia. É muito legal. Mas nós não precisamos disso para provar a nossa fé. O dia que a gente puder provar que nós cremos nas Escrituras, porque a ciência, porque a arqueologia, porque qualquer outra coisa provou a veracidade das Escrituras, perdeu a validade. Foi descoberto não sei o que lá e tal, foi descoberta a Arca da Aliança, foi descoberta a Arca de Noé, etc.
É pela fé que nós cremos. João 17 de novo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Leia a Bíblia com a visão do céu para a terra, não da terra para o céu. É a partir da inspiração de Deus, do Espírito Santo, que nós lemos a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia baseada na nossa cultura, do que as pessoas estão dizendo, do que a ciência está dizendo, do que os meios de comunicação dizem a respeito das Escrituras. Leia a Bíblia contra você. Nós lemos a Bíblia contra nós. O que está dizendo aqui que a minha vida não está conforme? Eu não vou adaptar a Bíblia de acordo com a minha vida, mas eu preciso mudar a minha vida de acordo com aquilo que está na Escritura. Se a Bíblia não te ofende, é porque seu coração está cauterizado. A Bíblia nos ofende. Não lembra lá o que aconteceu lá no avivamento de Josias, quando eles descobriram as Escrituras? A Escritura estava perdida no templo. O que ele fez? Ele rasgou as suas vestes e cobriu a sua cabeça de cinzas. É isso que acontece, irmãos, no nosso coração. Não queira buscar na Bíblia respostas para as coisas que não são fundamentais. Então, você deve saber sobre escatologia? Deve. É bom saber sobre escatologia. Mas não perca seu tempo só com isso. Para saber se é pré, pós, inter, se o milênio é literal, se não é. Você pode estudar? Pode. Mas não invista seu tempo tudo nisso. Não fica brigando por isso. Ninguém vai ser salvo ou perdido porque é pré, pós, mid. Não. Nós seremos salvos porque nós cremos somente em Cristo. Somente em Cristo. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Tudo aquilo que a Bíblia não revela pertence ao Senhor e nós descansamos nisso. Se não está na Bíblia, Deus decretou a queda de Adão? Eu acho que sim. Mas se alguém achar que não tem problema. Não está revelado isso. Adão tinha livre-arbítrio? Não sei. Eu acho que não. Ok? Mas ninguém vai ser salvo se achar uma coisa. Você é supralapsariano ou infralapsariano? Eu sou supralapsariano. Mas uma pessoa que é infralapsariano, não tem problema. Qualquer dia eu vou falar sobre esse assunto. Qualquer dia, qualquer hora. Não leia a Bíblia apenas, mas examine-a. Sabe esse negócio? Eu vou ler a Bíblia em 365 dias. Pode ler. Mas não tem valor nenhum se você não examinar. Então é melhor você demorar 10 anos para ler a Bíblia, examinando-a, do que você ler a Bíblia 10 vezes, 10 anos, sem examinar. A literatura, a experiência, os sentimentos e tudo mais devem ser julgados a partir das Escrituras. Aquilo que você viu, aquilo que você testemunhou, aquilo que você sentiu, aquilo que falaram, aquilo que você leu, está de acordo com as Escrituras? Então está bom. Se não estiver, descarte. Lutero falou assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. E ele falava assim também: o diabo também tem os seus milagres. E não tem? Lá na história de Moisés. Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expelimos demônios? Em teu nome nós não fizemos sinais e maravilhas? E eu vos direi explicitamente: eu não vos conheço. Por quê? Porque o diabo também tem os seus milagres. E os agentes de Satanás também têm os seus milagres. Então todas essas coisas, elas devem ser psicotizadas, elas devem ser comparadas,
elas devem ser examinadas a partir das Escrituras. As Escrituras testificam a respeito de Cristo e da sua obra e nos moldam a sua imagem. O objetivo das Escrituras é esse: falar a respeito de Cristo, revelar a Cristo e nos moldar a sua imagem. João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, as Escrituras, do Gênesis a Apocalipse, testificam a respeito de Cristo. É Cristo que nós buscamos nas Escrituras. O que a criação fala a respeito de Cristo? O que as genealogias falam a respeito de Cristo? O que a história dos juízes falam a respeito de Cristo? O que os salmos falam a respeito de Cristo? O que os livros poéticos falam a respeito de Cristo? O que os livros proféticos falam a respeito de Cristo? O que os livros históricos falam a respeito de Cristo? É Cristo que nós buscamos nas Escrituras. Efésios 4,13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que o Senhor seja louvado, irmãos, e complete a sua palavra aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor deixou a sua palavra, o Senhor se revelando a nós, revelando Cristo a nós, abrindo o nosso coração, dando-nos fé para que nós creiamos na sua palavra. Isso tudo, Senhor, é fruto da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor seja louvado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.